Minhas ex-cunhadas espalharam pela vizinhança que eu era uma mãe negligente e que abandonava meus filhos, mas elas não esperavam quem bateria na porta da reunião de pais. Eu nunca vou esquecer o olhar de desprezo da diretora quando me chamou naquela sala. Nunca vou esquecer o silêncio pesado que caiu sobre mim quando ela disse que havia recebido denúncias anônimas sobre o meu comportamento como mãe. Denúncias que diziam que eu deixava meus filhos sozinhos, que eu saía à noite, que eles viviam sujos e com fome. Eu senti o chão desabar debaixo dos meus pés, porque eu sabia exatamente quem estava por trás daquelas mentiras. E o pior de tudo é que ninguém acreditava em mim. Ninguém queria ouvir a minha versão. Eu era apenas uma mãe divorciada, cansada, lutando para sobreviver. E elas, minhas ex-cunhadas, eram as mulheres respeitáveis da família, as que sempre apareciam nas festas com sorrisos perfeitos e roupas impecáveis. Mas escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque o que aconteceu naquele dia mudou tudo. E o que você vai descobrir sobre essas mulheres vai te deixar sem palavras, porque quando a porta daquela sala se abriu e uma testemunha inesperada entrou, tudo veio à tona. Todas as mentiras, todas as manipulações, todos os planos que elas tinham para me destruir. Mas antes de te contar sobre esse momento, preciso que você entenda como tudo começou. Preciso que você saiba quem eu realmente sou e por que essas mulheres me odiavam tanto a ponto de querer me tirar o que eu mais amava na vida, meus filhos. Meu nome é Helena, tenho 42 anos e durante muito tempo eu fui apenas a esposa do Rodrigo. A mulher que ficava em casa, que cuidava das crianças, que preparava o jantar e esperava o marido chegar do trabalho. Eu não me importava com isso. Na verdade, eu amava ser mãe. Amava cuidar do Lucas e da Sofia, meus 2 tesouros. Eles eram tudo para mim. Desde pequenos, eu dediquei cada minuto da minha vida a eles. Acordava cedo para preparar o café da manhã, levava na escola, buscava, ajudava com a lição de casa, brincava, conversava, ouvia. Eu estava sempre presente, sempre. E quando o Rodrigo decidiu que não me amava mais, quando ele simplesmente chegou em casa um dia e disse que queria o divórcio, meu mundo desmoronou. Mas não por ele. Eu já sabia que nosso casamento estava morto há anos. Ele mal olhava para mim, mal conversava, vivia grudado no celular. O que me destruiu foi pensar que eu poderia perder meus filhos, que eles poderiam sofrer com aquela separação. Mas eu prometi a mim mesma que faria de tudo para protegê-los, para que eles tivessem uma vida normal, mesmo com os pais separados. E foi exatamente isso que eu fiz. Continuei trabalhando, porque precisava. Comecei a fazer faxinas em casas de família, 3, 4 casas por dia. Acordava às 5 da manhã, deixava as crianças na escola, trabalhava o dia inteiro, buscava eles, fazia janta, ajudava com o dever, colocava para dormir. E no dia seguinte, tudo de novo. Eu estava exausta, meu corpo doía, minha mente estava cansada, mas eu não podia parar. Porque se eu parasse, a gente não comia. Simples assim. O Rodrigo pagava a pensão, mas era o mínimo. Mal dava para cobrir as despesas básicas. E ele sabia disso. Ele sabia que eu estava me matando de trabalhar, mas não se importava, porque ele já tinha outra vida, outra mulher, outra família sendo construída longe de mim e das crianças. Mas o pior de tudo não era o cansaço, não era a falta de dinheiro. O pior eram as irmãs dele, Camila e Patrícia, minhas ex-cunhadas. 2 cobras venenosas disfarçadas de mulheres de bem. Desde o começo do meu relacionamento com o Rodrigo, elas nunca me aceitaram. Eu não era boa o suficiente para o irmão delas. Eu não tinha estudo, não tinha família rica, não tinha sobrenome. Eu era apenas uma menina simples que se apaixonou por um homem e quis construir uma família com ele. Mas para elas, eu era uma oportunista, uma interesseira, uma mulher que só queria se aproveitar do dinheiro da família. Dinheiro que, aliás, nunca existiu. A família do Rodrigo sempre viveu de aparências. Carros financiados, roupas de marca compradas no cartão de crédito, festas para impressionar os outros. Mas por dentro, tudo estava desmoronando. E quando o Rodrigo pediu o divórcio, elas comemoraram. Eu vi nos olhos delas a felicidade de me ver destruída, a satisfação de saber que eu estava saindo da vida do irmão delas. Mas elas não contavam com uma coisa. Eu tinha a guarda dos meus filhos, e isso as deixava loucas de raiva, porque significava que eu ainda fazia parte da família, de alguma forma, que eu ainda tinha poder, que eu ainda importava, e elas não podiam aceitar isso. Nos primeiros meses após o divórcio, elas começaram com pequenas provocações. Comentários maldosos quando eu ia buscar as crianças na casa da mãe do Rodrigo. Olhares de desprezo. Risadinhas quando eu passava. Eu tentava ignorar. Tentava ser educada, ser a pessoa maior. Mas elas não paravam.
E então começaram as mentiras. Pequenas mentiras no começo. Diziam para a mãe do Rodrigo que eu não cuidava bem das crianças, que a casa estava sempre suja, que as crianças estavam mal vestidas. A mãe dele, Dona Irene, sempre foi uma mulher fria comigo, mas depois do divórcio, ela se tornou minha inimiga declarada, e as filhas dela sabiam exatamente como manipulá-la, como colocar mais lenha na fogueira, como fazer com que ela me odiasse ainda mais, e funcionou. Dona Irene começou a ligar para o Rodrigo, dizendo que ele precisava pedir a guarda das crianças, que eu não era uma mãe adequada, que as crianças estavam sofrendo comigo, mas o Rodrigo sabia que isso não era verdade. Ele podia ser muitas coisas, mas ele sabia que eu era uma boa mãe, então ele não fez nada, e isso deixou as irmãs dele ainda mais furiosas, porque o plano delas não estava funcionando. Eu ainda tinha meus filhos, eu ainda estava de pé, e elas não podiam aceitar isso. Foi então que elas decidiram escalar as coisas. Decidiram que, se a família não conseguia me tirar as crianças, elas iriam fazer com que o mundo inteiro acreditasse que eu era uma mãe negligente. E foi exatamente isso que fizeram. Começaram a espalhar fofocas pela vizinhança. Diziam para qualquer um que quisesse ouvir que eu deixava as crianças sozinhas em casa, que eu saía à noite e deixava eles trancados, que eles passavam fome, que viviam sujos e abandonados. Mentiras. Mentiras cruéis e absurdas. Mas as pessoas acreditavam, porque eu era a mulher divorciada, a que trabalhava o dia inteiro, a que estava sempre cansada e com olheiras. Eu era o alvo perfeito, e elas sabiam disso. Eu comecei a perceber as mudanças aos poucos. As vizinhas que antes me cumprimentavam agora desviavam o olhar. As mães na escola que conversavam comigo agora se afastavam quando eu chegava. Eu não entendia o que estava acontecendo. Até que uma amiga, a única que ainda falava comigo, me contou. Me disse que estavam falando coisas horríveis sobre mim, que diziam que eu era uma mãe irresponsável, que o conselho tutelar deveria ser chamado. Eu fiquei em choque. Não conseguia acreditar que alguém pudesse ser tão cruel, mas eu sabia quem estava por trás disso. Eu sabia que eram elas, Camila e Patrícia, minhas ex-cunhadas, as mulheres que juraram me destruir. E então veio a reunião de pais e mestres, aquele dia que mudou tudo. Eu estava nervosa, porque já sabia que as fofocas tinham chegado até a escola. Eu via nos olhares das professoras, na forma como elas falavam comigo, mas eu não imaginava o que estava por vir. Eu não imaginava que elas tinham ido tão longe. Quando cheguei na escola naquela tarde, senti algo estranho no ar. As outras mães me olhavam de um jeito diferente. Não era apenas desconfiança, era nojo, era repulsa, como se eu fosse algum tipo de monstro. Eu tentei me concentrar, tentei focar na reunião, nas notas dos meus filhos, no que as professoras tinham a dizer. Mas então a diretora se aproximou de mim. Ela tinha uma expressão séria, quase triste, e me pediu para acompanhá-la até a sala dela. Meu coração disparou. Eu sabia que algo estava errado. Muito errado. Quando entramos na sala, ela fechou a porta e me pediu para sentar. Eu obedeci, com as mãos tremendo. E então ela disse que havia recebido denúncias anônimas sobre mim. Denúncias graves, que diziam que eu deixava meus filhos sozinhos em casa, que eu saía à noite e os abandonava, que eles estavam sendo negligenciados, que viviam em condições precárias. Eu não conseguia respirar, não conseguia processar o que estava ouvindo. Eu olhei para ela e disse que aquilo era mentira, que eu jamais faria algo assim com meus filhos, que eu trabalhava duro todos os dias justamente para cuidar deles. Mas eu vi nos olhos dela. Ela não acreditava em mim. Ela já tinha decidido que eu era culpada. Eu tentei explicar, tentei contar sobre o divórcio, sobre as ex-cunhadas, sobre as mentiras que estavam sendo espalhadas. Mas quanto mais eu falava, mais desesperada eu parecia, e eu sabia que isso só piorava as coisas. A diretora disse que a escola tinha a obrigação de investigar, que eles precisavam ter certeza de que as crianças estavam seguras, e que, se necessário, eles iriam acionar o conselho tutelar. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Conselho tutelar. Eles poderiam tirar meus filhos de mim, tudo por causa de mentiras. Mentiras criadas por duas mulheres que me odiavam. Eu sentia as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu não conseguia controlar. Eu estava sendo destruída, e não havia nada que eu pudesse fazer, porque quem acreditaria em mim? Quem ficaria do meu lado? Eu estava sozinha. Completamente sozinha. E então a porta se abriu. E tudo mudou. Dona Maria entrou naquela sala como um anjo enviado por Deus. Ela era minha vizinha,
uma senhora de 70 e poucos anos, viúva, que morava na casa ao lado da minha há mais de 5 anos. Nós sempre tivemos uma relação boa, eu ajudava ela com as compras. Ela ficava de olho nas crianças quando eu precisava sair rapidamente, mas eu nunca imaginei que ela faria o que fez naquele dia. Ela entrou na sala, olhou para a diretora e disse que precisava falar, que não podia ficar calada diante de tanta injustiça. A diretora ficou surpresa, mas permitiu que ela falasse, e Dona Maria começou. Ela disse que morava ao lado da minha casa há 5 anos, que me via todos os dias, que via como eu cuidava dos meus filhos, como eu acordava cedo, como eu trabalhava duro, como eu nunca, jamais, deixava eles sozinhos. Ela disse que as crianças eram bem cuidadas, bem alimentadas, bem amadas, que eu era uma mãe dedicada que fazia tudo pelos meus filhos. E então ela abriu a bolsa e tirou um caderno velho, com capa de couro gasto, e disse que tinha algo a mostrar, algo que provaria, sem sombra de dúvida, quem estava mentindo. O silêncio na sala era absoluto, até a diretora estava boquiaberta, e eu mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Dona Maria abriu o caderno e começou a ler. Eram anotações detalhadas, com datas, horários, descrições. Ela tinha anotado tudo. Cada vez que eu saía de casa, cada vez que eu voltava, cada vez que as crianças estavam comigo, e mais importante, cada vez que minhas ex-cunhadas apareciam na minha rua, porque elas apareciam, muitas vezes, sempre quando eu não estava em casa, sempre escondidas, olhando pelas janelas, tentando encontrar algo que pudessem usar contra mim. Dona Maria contou que tinha começado a anotar tudo quando percebeu que algo estranho estava acontecendo. Ela via aquelas 2 mulheres rondando a minha casa, sempre furtivas, sempre com cara de quem estava tramando algo. E então ela começou a ouvir as fofocas, as mentiras que estavam sendo espalhadas sobre mim, e ela soube, imediatamente, quem estava por trás disso. Então ela decidiu documentar tudo, cada visita delas, cada movimento suspeito, porque ela sabia que um dia eu precisaria de provas, e ela estava certa. Naquele dia, naquela sala, com a diretora me olhando como se eu fosse uma criminosa, Dona Maria me salvou. Ela leu as anotações em voz alta, descreveu como Camila e Patrícia apareciam na minha rua, sempre quando eu estava trabalhando, como elas ficavam paradas em frente à minha casa, olhando, anotando, tirando fotos, como elas conversavam com as vizinhas, espalhando mentiras, plantando sementes de dúvida. E então Dona Maria contou algo que me deixou gelada. Ela contou que, em uma dessas visitas, ela tinha ouvido uma conversa entre as 2. Uma conversa onde elas riam, dizendo que logo eu perderia a guarda das crianças. Que o plano estava funcionando perfeitamente. Que ninguém acreditaria em mim. E que finalmente elas conseguiriam o que queriam: me ver destruída. A diretora estava pálida. Ela olhou para mim, depois para a Dona Maria, depois para o caderno. E então ela pediu desculpas. Disse que tinha cometido um erro, que deveria ter investigado melhor antes de me acusar, que as denúncias anônimas claramente vinham de pessoas com más intenções. Eu não conseguia falar, eu só conseguia chorar. Chorar de alívio, de raiva, de exaustão, porque finalmente alguém acreditava em mim, finalmente alguém via a verdade. Mas Dona Maria ainda não tinha terminado. Ela olhou para a diretora e disse que tinha mais uma coisa a revelar. Algo que ela tinha descoberto recentemente. Algo que provaria de uma vez por todas o tipo de pessoas que minhas ex-cunhadas realmente eram. E o que ela disse em seguida deixou não só a diretora, mas a mim também, completamente chocadas. Porque o que Dona Maria tinha descoberto ia muito além de simples fofocas. Era algo muito mais sério, muito mais perigoso, e que colocaria minhas ex-cunhadas em uma situação da qual elas nunca conseguiriam sair. Mas antes de te contar o que Dona Maria revelou naquele momento, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso te contar sobre os meses que antecederam aquela reunião, sobre como minhas ex-cunhadas construíram essa rede de mentiras, sobre como elas manipularam cada pessoa ao meu redor, porque o plano delas não foi algo improvisado, foi calculado, friamente calculado. E quanto mais eu descobria sobre o que elas tinham feito, mais eu percebia o quão longe elas estavam dispostas a ir para me destruir. Tudo começou logo após o divórcio. Eu tinha acabado de me mudar para uma casa menor, mais simples, mas que era minha. Era o lugar onde eu e meus filhos recomeçaríamos. Eu estava focada em trabalhar, em dar estabilidade para eles, em mostrar que a gente conseguiria superar aquilo. Mas Camila e Patrícia não queriam que eu superasse. Elas queriam me ver no fundo do poço, e para isso, elas precisavam que todo mundo acreditasse que eu era uma mãe terrível. Então elas começaram devagar. Primeiro, com a família. Ligavam para a mãe delas,
Dona Irene, e contavam histórias inventadas. Diziam que tinham passado na minha casa e visto as crianças sozinhas, que a casa estava uma bagunça, que as crianças estavam com roupas sujas. Dona Irene, que já não gostava de mim, acreditava em cada palavra e repassava tudo para o Rodrigo. Ele no começo duvidava, porque ele sabia como eu era com as crianças, mas as irmãs dele eram insistentes, e aos poucos elas começaram a plantar dúvidas na cabeça dele também. Depois da família, elas partiram para a vizinhança. Começaram a aparecer na minha rua, sempre com desculpas. Diziam que estavam visitando uma amiga que morava por perto, ou que estavam apenas passando, mas o objetivo era claro. Elas queriam ser vistas. Queriam que as pessoas soubessem que elas estavam de olho em mim, e então começavam as conversas. Conversas casuais, aparentemente inocentes. Perguntavam para as vizinhas se elas tinham visto as crianças sozinhas, se elas tinham ouvido barulhos estranhos vindo da minha casa, se elas achavam que eu estava cuidando bem dos meus filhos. E as vizinhas, sem saber que estavam sendo manipuladas, começavam a prestar atenção, começavam a reparar em coisas que antes não reparavam e a interpretar tudo da pior forma possível. Se eu saía cedo para trabalhar, elas achavam que eu estava abandonando as crianças. Se eu chegava tarde, elas achavam que eu estava saindo para me divertir. Se as crianças brincavam sozinhas no quintal, elas achavam que eu não estava supervisionando. Tudo, absolutamente tudo, era usado contra mim. E minhas ex-cunhadas sabiam exatamente o que estavam fazendo. Elas estavam construindo uma narrativa onde eu era a vilã. E elas, as heroínas preocupadas com o bem-estar das crianças. Mas elas não pararam por aí. Elas foram além, muito além. Elas começaram a ligar para a escola. Ligações anônimas, é claro, dizendo que estavam preocupadas com o Lucas e a Sofia, que as crianças estavam chegando na escola com fome, que elas pareciam cansadas, negligenciadas, que alguém precisava fazer alguma coisa. E a escola, como qualquer instituição responsável, levou aquilo a sério. Começaram a observar meus filhos mais de perto, a fazer perguntas, a anotar qualquer coisa que pudesse parecer fora do normal. E as crianças que já estavam sofrendo com o divórcio, com a mudança de casa, com toda a situação, começaram a ficar confusas. Começaram a sentir que algo estava errado, que as pessoas estavam olhando para eles de forma diferente. E isso me partia o coração. Porque eu estava fazendo tudo certo. Eu estava cuidando deles, amando eles, protegendo eles. Mas nada disso importava, porque a narrativa já estava criada. E eu era a mãe negligente. A mãe que não merecia ter a guarda dos próprios filhos. E então veio o golpe final, a denúncia formal. Alguém, anonimamente, denunciou para a escola que eu estava deixando meus filhos sozinhos em casa à noite, que eu saía para encontrar homens, que as crianças ficavam trancadas, com medo, chorando. Mentiras. Mentiras absurdas e cruéis. Mas a escola não podia ignorar. Eles tinham a obrigação legal de investigar. E foi por isso que a diretora me chamou naquele dia. Foi por isso que ela me olhou com aquela expressão de decepção e nojo. Porque ela acreditava que eu era capaz daquilo. E eu não tinha como provar o contrário. Não tinha testemunhas. Não tinha provas. Não tinha nada. Só a minha palavra. E a palavra de uma mãe divorciada, cansada, desesperada, não valia nada. Mas então Dona Maria apareceu. E tudo mudou. Porque ela tinha provas. Provas reais, concretas, documentadas. Provas que mostravam exatamente o que estava acontecendo e quem estava por trás de tudo. E quando ela revelou o que tinha descoberto sobre minhas ex-cunhadas, quando ela contou o que elas realmente estavam fazendo, eu percebi que aquilo ia muito além de uma simples vingança. Aquilo era uma tentativa deliberada de me destruir, de me tirar tudo, de me deixar sem nada. Mas elas não contavam com uma coisa. Elas não contavam que alguém estaria prestando atenção. Alguém que se importava. Alguém que não deixaria que a injustiça vencesse. Dona Maria contou que, além de anotar as visitas de Camila e Patrícia, ela tinha começado a investigar por conta própria. Ela conversou com outras vizinhas, com pessoas da igreja, com conhecidos da família do Rodrigo, e descobriu coisas que me deixaram sem chão. Descobriu que Camila estava passando por problemas financeiros sérios, que ela tinha dívidas enormes, que estava prestes a perder a casa, e que ela tinha pedido dinheiro emprestado para o Rodrigo, dinheiro que ele não tinha, porque a pensão que ele pagava para mim já comprometia boa parte do salário dele, e Camila culpava a mim por isso. Culpava a mim por ele não poder ajudá-la, e decidiu que se ela não podia ter o dinheiro, ela pelo menos teria a satisfação de me ver destruída. E Patrícia,
a outra irmã, tinha seus próprios motivos. Ela sempre teve ciúmes de mim, ciúmes da relação que eu tinha com o Rodrigo, da família que eu construí com ele. Ela nunca conseguiu ter filhos. E ver eu com o Lucas e a Sofia, feliz, realizada, a deixava louca de inveja. Então, quando o divórcio aconteceu, ela viu uma oportunidade de finalmente me tirar o que eu tinha, de me fazer sofrer como ela sofria. E juntas, as duas criaram esse plano. Esse plano cruel e calculado para me destruir, para me tirar meus filhos, para me deixar sozinha e quebrada. Mas Dona Maria tinha descoberto algo ainda mais grave. Ela tinha descoberto que elas não estavam apenas espalhando fofocas. Elas estavam forjando provas. Elas tinham tirado fotos da minha casa em momentos específicos, quando eu não estava, e editado essas fotos para fazer parecer que a casa estava suja, abandonada. Elas tinham gravado áudios, cortado e manipulado para fazer parecer que as crianças estavam chorando, pedindo ajuda. Elas tinham criado perfis falsos nas redes sociais para espalhar mentiras sobre mim. E tinham até tentado subornar uma vizinha para testemunhar contra mim, dizendo que tinha visto as crianças sozinhas à noite. Mas a vizinha recusou e contou tudo para Dona Maria. E Dona Maria documentou tudo, cada mentira, cada manipulação, cada tentativa de me incriminar, e guardou tudo naquele caderno, esperando o momento certo para revelar. E aquele momento tinha chegado. Ali, naquela sala, na frente da diretora, na frente de mim, Dona Maria expôs tudo. Cada detalhe sórdido do plano de Camila e Patrícia. E quando ela terminou, o silêncio era ensurdecedor. A diretora estava em choque. Eu estava em choque. E Dona Maria, com sua voz calma e firme, disse que tinha cópias de tudo, que tinha enviado tudo para um advogado e que, se necessário, ela testemunharia em tribunal, porque ela não ia permitir que duas mulheres cruéis destruíssem a vida de uma mãe inocente e de duas crianças que não tinham culpa de nada. Eu não conseguia parar de chorar. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança, porque finalmente, alguém tinha me defendido, alguém tinha lutado por mim. E não era qualquer pessoa, era uma senhora idosa, que mal me conhecia, mas que tinha um senso de justiça tão forte que não conseguiu ficar calada diante da injustiça. A diretora pediu desculpas novamente, disse que iria arquivar as denúncias, que iria fazer um relatório sobre o que tinha acontecido, e que, se necessário, a escola testemunharia a meu favor. Eu agradeci a ela, agradeci a Dona Maria, agradeci a Deus, porque eu sabia que tinha acabado de escapar de um pesadelo, mas eu também sabia que aquilo não tinha terminado, porque Camila e Patrícia ainda estavam lá fora, ainda acreditando que tinham vencido, ainda espalhando mentiras, e eu não podia deixar que elas continuassem, eu não podia deixar que elas saíssem impunes. Então eu decidi que ia lutar de verdade, ia expor o que elas tinham feito, ia fazer com que todo mundo soubesse a verdade, e ia garantir que elas nunca mais pudessem fazer isso com ninguém. Mas o que eu não sabia era que a batalha estava apenas começando, e que o pior ainda estava por vir. Quando saí daquela reunião, eu estava exausta, física e emocionalmente exausta, mas também estava determinada. Dona Maria me acompanhou até o carro, e antes de eu ir embora, ela segurou minha mão e disse algo que nunca vou esquecer. Ela disse que eu era mais forte do que imaginava, que eu tinha passado por coisas que quebrariam a maioria das pessoas, mas que eu ainda estava de pé, ainda estava lutando, e que isso era prova de que eu era uma guerreira. Eu agradeci, abracei ela com força e prometi que nunca esqueceria o que ela fez por mim. Quando cheguei em casa, as crianças estavam com uma amiga minha que tinha ficado cuidando deles. Eu os abracei, beijei e disse que tudo ia ficar bem, que a mamãe tinha resolvido um problema grande e que agora a gente podia ficar em paz. Eles sorriram, me abraçaram de volta e voltaram a brincar. E naquele momento, olhando para eles, eu senti uma força renovada, uma determinação que eu não sabia que tinha, porque eu não estava lutando só por mim, eu estava lutando por eles, pelos meus filhos, e eu não ia deixar que ninguém, absolutamente ninguém, tirasse eles de mim. Nos dias seguintes, eu procurei um advogado. Contei tudo o que tinha acontecido. Mostrei as anotações de Dona Maria, os documentos, as provas, e ele me disse que eu tinha um caso forte, muito forte, que o que Camila e Patrícia tinham feito era crime, difamação, calúnia, falsidade ideológica, e que eu podia processá-las. Podia fazer com que elas pagassem pelo que fizeram. Eu não hesitei. Eu queria justiça. Queria que elas sentissem na pele o que eu tinha sentido. O medo, a humilhação, o desespero. Então eu autorizei o advogado a entrar com a ação.
E esperei. Esperei para ver como elas reagiriam quando descobrissem que eu não era mais a vítima indefesa que elas achavam que eu era, que eu tinha provas, que eu tinha testemunhas, e que eu estava disposta a ir até o fim. A notícia chegou até elas rapidamente, porque em cidade pequena, todo mundo fica sabendo de tudo. E quando elas descobriram que eu tinha entrado com um processo contra elas, a reação foi exatamente o que eu esperava: negação, raiva e mais mentiras. Elas começaram a espalhar que eu estava inventando tudo, que eu estava tentando destruir a reputação delas, que eu era uma pessoa vingativa e perigosa. Mas dessa vez, ninguém acreditou, porque as provas estavam todas lá, documentadas, registradas, inegáveis, e as pessoas começaram a ver quem elas realmente eram. As máscaras começaram a cair, e a verdade começou a aparecer. Mas elas não desistiram. Elas tentaram uma última cartada. Elas foram até o Rodrigo e contaram uma versão distorcida da história. Disseram que eu estava processando elas injustamente, que eu estava usando as crianças como arma, que eu estava tentando afastá-las da família, e pediram para ele intervir, para ele me convencer a desistir do processo. E para minha surpresa, ele ligou para mim. Pediu para conversarmos. Eu aceitei. Não porque eu queria ouvir o que ele tinha a dizer, mas porque eu queria que ele ouvisse a minha versão, que ele soubesse exatamente o que as irmãs dele tinham feito. Nos encontramos em um café. Ele estava nervoso, desconfortável, e começou falando que as irmãs dele estavam desesperadas, que elas estavam sofrendo com o processo, que elas não tinham feito nada de tão grave assim. Eu o interrompi, olhei nos olhos dele e perguntei se ele realmente acreditava nisso, se ele realmente achava que espalhar mentiras sobre mim, tentar me tirar a guarda dos nossos filhos, forjar provas, era algo que não era grave. Ele ficou em silêncio. E então eu contei tudo. Cada detalhe. Cada mentira. Cada manipulação. E mostrei as provas. Mostrei o caderno de Dona Maria. Mostrei os documentos que o advogado tinha reunido. E vi o rosto dele mudar. Vi a ficha cair. Ele percebeu que as irmãs dele tinham ido longe demais, que elas tinham cruzado uma linha que não deveria ser cruzada. E pela primeira vez desde o divórcio, ele pediu desculpas. Disse que não sabia de nada, que se soubesse teria impedido. Eu não sei se acreditei completamente, mas eu vi que ele estava genuinamente chocado e que ele finalmente estava vendo a verdade. Ele me perguntou o que eu queria, o que eu esperava que acontecesse. E eu disse a verdade. Eu disse que queria justiça, queria que elas admitissem o que fizeram, queria que elas pedissem desculpas e queria que elas nunca mais se aproximassem de mim ou dos meus filhos. Ele concordou. Disse que ia conversar com elas, que ia fazer com que elas entendessem a gravidade do que tinham feito e que, se necessário, ele mesmo testemunharia a meu favor. Eu agradeci, não porque eu precisava dele, mas porque era importante que ele, como pai das crianças, estivesse do lado certo dessa história. Quando saí daquele café, eu senti que um peso tinha saído dos meus ombros, porque eu não estava mais sozinha. Eu tinha Dona Maria, eu tinha meu advogado, e agora eu tinha o Rodrigo também. E juntos, nós íamos fazer com que a verdade prevalecesse. Mas o que eu não esperava era a reação de Camila e Patrícia quando o Rodrigo confrontou elas. Porque elas não admitiram nada. Elas não pediram desculpas. Elas dobraram a aposta. E fizeram algo que ninguém esperava. Algo que quase destruiu tudo. Elas decidiram que, se iam cair, iam levar todo mundo junto. E começaram a espalhar mentiras sobre o próprio irmão. Disseram que ele era um pai ausente, que ele não pagava a pensão direito, que ele tinha abandonado os filhos. E foram além. Disseram que ele tinha um caso extraconjugal durante o casamento, que ele tinha traído a mim várias vezes e que ele era o verdadeiro culpado pelo divórcio. Tudo mentira, ou pelo menos, parte mentira, porque o Rodrigo realmente tinha me traído. Mas isso era entre eu e ele, não era assunto delas. E elas estavam usando isso para desviar a atenção do que elas tinham feito, para fazer com que o foco saísse delas e fosse para ele. E funcionou, pelo menos por um tempo. As pessoas começaram a falar, começaram a questionar. E o Rodrigo, que tinha acabado de se posicionar do meu lado, começou a vacilar. Começou a pensar em desistir, em pedir para eu deixar tudo para lá, porque ele não queria que a vida dele fosse exposta. Não queria que as pessoas soubessem dos erros dele, mas eu não ia desistir, não depois de tudo que eu tinha passado. Então eu disse a ele que ele tinha duas opções. Ou ele ficava do meu lado e enfrentava as consequências, ou ele ficava do lado das irmãs dele e perdia qualquer respeito que eu ainda tinha por ele. E mais importante, perdia qualquer chance de ter uma relação saudável com os filhos dele, porque eu ia contar tudo para eles.
Quando eles crescessem, quando estivessem prontos, eu ia contar exatamente o que aconteceu, e eles iam saber quem lutou por eles e quem desistiu. Ele pensou por alguns dias, e então tomou uma decisão. Ele escolheu ficar do meu lado, não porque ele era corajoso, mas porque ele sabia que era a coisa certa a fazer, e porque ele sabia que se não fizesse isso ele perderia os filhos para sempre. E com ele do meu lado, o processo avançou. O advogado reuniu todas as provas. Dona Maria deu seu depoimento. O Rodrigo confirmou que as irmãs dele tinham tentado manipulá-lo, e a escola forneceu os registros das denúncias anônimas, que foram rastreadas até os telefones de Camila e Patrícia. Elas não tinham mais para onde correr. As provas eram esmagadoras, e quando o caso finalmente foi para o tribunal, elas tentaram uma última vez se defender. Disseram que estavam apenas preocupadas com as crianças, que tudo o que fizeram foi por amor. Que elas nunca tiveram a intenção de me prejudicar, mas o juiz não acreditou. Ele viu as provas, ouviu os depoimentos e deu a sentença. Elas foram condenadas por difamação e calúnia. Foram obrigadas a pagar uma indenização e foram proibidas de se aproximar de mim e dos meus filhos. A vitória era minha, mas não era uma vitória feliz, porque no processo eu tinha perdido coisas também. Eu tinha perdido a inocência, a capacidade de confiar nas pessoas facilmente, a paz de espírito, mas eu tinha ganhado algo muito mais importante. Eu tinha ganhado minha dignidade de volta, minha voz, meu poder, e eu tinha provado, para mim mesma e para o mundo, que eu não era uma vítima. Eu era uma sobrevivente, uma lutadora, uma mãe que faria qualquer coisa pelos seus filhos. Mas a história não termina aí, porque depois da sentença, algo inesperado aconteceu. Camila me procurou. Ela apareceu na minha porta, sozinha, com os olhos vermelhos de tanto chorar, e pediu para conversar. Eu hesitei. Parte de mim queria bater a porta na cara dela, queria gritar, xingar, fazer ela sentir tudo o que eu tinha sentido. Mas outra parte de mim, a parte que ainda acreditava em redenção, em segundas chances, decidiu ouvir. Eu a deixei entrar, ofereci um copo de água e esperei. Ela começou pedindo desculpas. Disse que tinha feito tudo errado, que tinha deixado a raiva, o ciúme, a inveja controlarem ela, que tinha se perdido no caminho e que agora, vendo as consequências, ela percebia o quanto tinha sido cruel. Eu ouvi em silêncio. E quando ela terminou, eu perguntei por quê. Por que ela tinha feito aquilo? Por que ela tinha tentado me destruir? E ela contou a verdade. Contou sobre as dívidas, sobre o desespero financeiro, sobre como ela culpava a mim por o irmão dela não poder ajudá-la. Contou sobre a inveja que sentia de mim, por eu ter conseguido construir uma família, mesmo sendo simples, mesmo não tendo dinheiro. Contou sobre como ela sempre se sentiu inferior, inadequada, e como destruir a mim era uma forma de se sentir melhor consigo mesma. Era patético, era triste, mas era humano. E eu entendi. Não perdoei, mas entendi. Eu disse a ela que não podia simplesmente esquecer o que ela fez, que as cicatrizes que ela deixou em mim e nos meus filhos não iam desaparecer da noite para o dia, mas que eu não ia carregar ódio no meu coração, porque ódio só destrói quem sente. E eu já tinha sido destruída o suficiente, então eu ia seguir em frente, ia focar nos meus filhos, na minha vida, na minha paz, e ia deixar ela lidar com as consequências das escolhas dela. Ela chorou, agradeceu e foi embora, e eu nunca mais a vi. Patrícia, por outro lado, nunca pediu desculpas, nunca admitiu que estava errada. Ela simplesmente desapareceu da minha vida, e da vida do Rodrigo também. Ela se afastou da família, se mudou para outra cidade e cortou contato com todo mundo. E eu não senti falta, porque algumas pessoas não merecem segundas chances. Algumas pessoas são tóxicas demais, destrutivas demais, para serem mantidas por perto. E Patrícia era uma delas. Com o tempo, a vida voltou ao normal, ou pelo menos a um novo normal. Eu continuei trabalhando, cuidando dos meus filhos, construindo uma vida para nós. As crianças cresceram, ficaram mais fortes, mais resilientes. E eu também. Eu aprendi que sou capaz de muito mais do que imaginava, que posso enfrentar tempestades e sair do outro lado, que posso ser derrubada, mas sempre vou me levantar, porque eu sou mãe, e mães não desistem, nunca. Hoje, quando olho para trás, para tudo que passei, eu sinto orgulho, orgulho de ter lutado, de ter resistido, de não ter deixado que elas me quebrassem, e sinto gratidão, gratidão por Dona Maria, que foi meu anjo da guarda, gratidão pelo advogado que acreditou em mim, gratidão pelo Rodrigo, que no final fez a coisa certa, e gratidão por Deus que nunca me abandonou, mesmo nos momentos mais escuros. Eu aprendi que a vida não é justa, que pessoas ruins às vezes prosperam e pessoas boas às vezes sofrem, mas também aprendi que a verdade sempre vem à tona, que a justiça, mesmo que demore, sempre chega, e que no final,
O que importa não é o que os outros dizem sobre você, é o que você sabe sobre si mesmo. E eu sei quem eu sou. Eu sou Helena. Eu sou mãe. Eu sou lutadora. Eu sou sobrevivente. E eu sou livre. Livre das mentiras, livre do ódio, livre do medo. E essa liberdade ninguém pode me tirar, nunca mais. E se você está passando por algo parecido, se você está sendo atacada, difamada, destruída por pessoas que deveriam te apoiar, eu quero que você saiba uma coisa. Você não está sozinha. Você é mais forte do que imagina. E você vai superar isso. Pode não parecer agora. Pode parecer que o mundo inteiro está contra você. Mas não está. Existem pessoas boas. Pessoas que vão te defender, te apoiar, te amar. Você só precisa continuar lutando, continuar acreditando, continuar de pé. Porque no final, a verdade sempre vence, sempre. E você vai sair dessa mais forte, mais sábia, mais poderosa do que nunca. Eu saí, e você também vai sair, eu prometo. Então não desista, nunca desista. Porque você merece justiça, você merece paz, você merece ser feliz. E você vai conseguir. Eu acredito em você. E se ninguém mais acreditar, lembre-se que eu acreditei. E que a minha história é prova de que é possível vencer. Mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando o mundo inteiro está contra você. É possível. E você vai conseguir. Eu sei que vai.